e eu gostaria aqui de compartilhar a palavra com, com o palestrante dessa manhã, é, Lourenço Stélio Rega. Ele é teólogo, eticista, escritor, especialista em bioética e é um homem que tem atuado e tem vivido princípios do reino e tem aplicado tudo dentro da sua seara, dentro do seu ambiente. E que estejamos atentos ao que o Senhor vai falar hoje aqui. Deus abençoe. Irmão Lourenço, a palavra está contigo, querido. Daniel, é uma alegria muito grande. Sérgio, também é um privilégio poder estar com vocês. É um grande desafio hoje você formar homens e mulheres cristãos profissionais, né? E tudo o que já foi dito até agora, tanto o Sérgio quanto o Steve, sobre a integralidade da vida, é praticamente o que nós vamos falar. Então, um grande desafio, né? Eu venho da minha juventude da área contábil, então a minha vida acadêmica não é confortável porque eu venho de uma área bem sensível e hoje mais ainda, né? Deixei na juventude essa atividade. Venho da área de tecnologia também, todos os meus filhos são da área de tecnologia, uma área bem crescente, mas também profissional, necessária de termos a vivência cristã. E então é uma alegria muito grande poder ver esse grande desempenho e esses grandes objetivos da escola de negócios. A minha área de especialização é no campo da ética e também no campo da bioética. Em bioética eu tenho trabalhado desde 1980, quando no Brasil ainda não se falava nesse tema. E quando eu fui fazer um mestrado em ética, eu olhei para trás e vi os colegas que eu deixei no campo de atuação tão difícil, naquela época mais ainda, mais no campo contábil. Então, a minha dissertação de mestrado, isso foi em 1992, lá no século passado, né? Ela foi depois publicada num livro, só tenho aí dois exemplares, está esgotado, e é esse livro aqui, Dando um Jeito no Jeitinho, Como Ser Ético Sem Deixar de Ser Brasileiro, né? A segunda edição sairia no ano passado, mas tendo em vista a situação que nós estamos vivendo de exceção no Brasil em relação à censura, a orientação que eu recebi foi segurar um pouquinho mais, porque é um livro que desnuda a situação de corrupção do país e seria interessante esperar um pouquinho mais para poder publicar a segunda edição. E o transfundo do livro é um livro cristão, então eu espero que assim que consiga publicar a segunda edição, eu avise aí, especialmente Sérgio, com quem tenho mais contato, para que nós tenhamos esse desafio. O desafio é ser cristão neste livro, diante da corrupção e como eu lido com isso entre tanto a sobrevivência e a manutenção do negócio, e também a manutenção da missão empresarial. Então, esse é o grande desafio diante de um cenário tão difícil que vivemos no país. Né? Bom, mas como dizia o poeta, chega de prosa, e o texto que nós vamos trabalhar é exatamente o texto que o Sérgio falou de Romanos, só que de versículo 1 a 10. Tá? E o desafio que temos a conversar com vocês hoje é termos na mente, e o texto até Sérgio citou, Romanos 12, 2, um mindset que nos leva a compreender em si o nosso papel como cristãos. Esse é o grande desafio que temos hoje. Né? Então, eu diria para vocês que o grande desafio que temos num país que está vivendo, eu não sei se é exceção, viu, Daniel, ou se é o normal do país que nós estamos vivendo, e hoje muito mais desnudado, uma imprensa que deveria ser informativa e ela é opinativa e às vezes esconde tudo. Né? Então, o grande desafio nosso é esse, de sermos cristãos em tempo integral. O meu filho mais velho, ele mora em Carolina do Norte, ele, numa parte da juventude, ele queria ser piloto, pouco antes da queda das duas torres. Depois ele desistiu da área e foi para a área de tecnologia. E então ele aprendeu todas as manobras básicas de fazer o avião
estar voando, inclusive de stall, quer dizer, o avião perde a sustentação, né? Então eu dizia para ele, como é que você faz? Ele falou, eu tenho que memorizar tudo isso, treinar, 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 de maneira que fique automático para mim. Nós fomos visitar a torre de controle de Congonhas no dia seguinte em que houve um acidente do avião da TAM, em que houve uma explosão dentro do avião e arrebentou a carenagem do avião e uma pessoa foi expulsa e morreu. E naquele dia estava de plantão exatamente o oficial que atendeu aquela demanda. Então ele explicou todo o movimento que fizeram para que pudessem trazer o avião de volta. Aquilo me despertou uma pergunta séria. O piloto, quando viu a perda de sustentação do avião com aquela ruptura na carenagem do avião, ele não podia consultar manual. Vou consultar o manual. Perdia a estabilidade por um rompimento na carenagem. Página tal. Ih, eu esqueci esse manual lá em casa, ou lá no aeroporto. Não tinha. Ele tem que ter tudo preparado na mente dele para que as reações possam ser compatíveis com a finalidade dele, que é pilotar com segurança. E eu então apliquei aquilo para compreender o que na Bíblia seria essencial. Suponhamos que nós não tivesse havido um problema solar e tivesse causado uma radiação eletromagnética e apagado todos os computadores, as memórias de massa, tudo que está no celular, inclusive a minha Bíblia. E todas as Bíblias tinham sido queimadas por algum governo totalitário. Não sobrou nada, nada. A grande pergunta seria o que eu poderia ter das Escrituras de essência em que eu usaria para a minha vida em todos os seus aspectos. Em geral, nós aprendemos que o texto fundamental da Bíblia, no passado chamava texto áureo, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira e etc. Esse texto é importantíssimo, mas é para alcançar o não cristão. E para nós que temos de viver a nossa vida, desenvolver a nossa atividade, nossa profissão, como nós poderíamos ter a essência da palavra de Deus para que pudéssemos utilizar ali automaticamente, como aquele piloto ou outros pilotos. Infelizmente, o recente acidente não teve como o piloto reagir, porque fugiu do controle, mas como poderíamos utilizar? Esse é o ponto. Então, o texto que eu tenho aprendido isso ao longo dos anos é Romanos 12, de 1 a 10, que é fundamental para a minha própria vida em si. Eu preparei uma apresentação para vocês, breve, e ao final tem um código QR em que você poderá ter esse material completo, e aí então você terá condições de acompanhar com mais calma em casa, né, esse grande desafio. Eu gostaria então agora de fazer para vocês aí a apresentação da tela, e o grande ponto, espero que esteja aparecendo aí, eu creio que está, pelo menos aqui, a minha colocação, o título em si da minha reflexão é profissionais cristãos, profissionais, vírgula, cristãos em tempo integral. A minha pergunta é, e os outros 6 dias? Eu vivo domingo na minha vida eclesiástica, canto, estou com a minha família da igreja, tenho festa lá, muito bom isso, excelente, excelente. E os outros 6 dias? Eu escrevi um artigo, eu tenho algumas colunas em que eu escrevo, principalmente artigos desse tipo de provocação, né? E eu escrevi um artigo com o título Teologia da Segunda-feira. Por que esse título? O objetivo era exatamente mostrar aquilo que ouvimos no domingo, um sermão, uma palestra, uma aula na escola bíblica, etc., ou num pequeno grupo no domingo, o que vai servir para mim quando acordar às 5, 6, 7 horas, 8 horas da manhã na segunda-feira. Lamentavelmente, o tempo não permite, com o correr do tempo, especialmente com a modernidade, que tem muitas coisas positivas, e com o iluminismo, separou-se a vida privada da vida pública. A vida privada é a vida religiosa, que eu vivo conectado com os meus rituais religiosos, num dia das semanas e assim por diante.
A minha vida pública é a vida em que eu vou estar diante da minha atuação profissional, da minha atuação na sociedade, numa faculdade, etc, etc. Então, aí é que nós temos que recuperar esse ensino bíblico dos 7 dias da semana. Então, um dia eu estou em festa, mas tá bom, e os outros 6 dias? Como é que eu vou fazer? Deixo de ser cristão, desligo a chave de cristãos e vou cuidar do negócio, vou cuidar de resultados. E aqui eu não estou falando de resultados apenas do ponto de vista econômico, financeiro, estou falando também de resultados relacionais. Hoje, já há algum tempo, né, temos a valorização especialmente despertada pelo pessoal de RH. Aliás, RH, recursos humanos, nós temos que trabalhar com humanos com recursos. Esse é o outro ponto que precisamos recuperar. As pessoas, elas não têm apenas um cargo, elas são gente e que precisam, enfim, também serem cuidadas. Então, eu tenho que trabalhar com resultados integrais, não só resultados de produção, resultados que me levem à ampliação da qualidade sem retrabalho, mas ao mesmo tempo que eu tenho uma equipe motivada, mobilizada, encantada. Na área de liderança e capacitação de liderança, nós até falamos de despertar na equipe o senso de dono, né? Isso tudo eu creio que vocês já sabem, não preciso repetir. Então, os outros 6 dias, como é que eu cuido do meu trabalho, da minha família e da minha vida? E aqui entra também, então, a necessidade de eu ter uma visão mais ampla. O meu trabalho é resultado de minha missão pessoal, de meus objetivos de vida, de minha autorrealização, excelente, mas eu também tenho a família. A Bíblia tem todos esses detalhes. Eu estou lembrando aqui de Efésios, capítulo 5 em diante, em que mostra a escala de prioridades de Deus. Eu e Deus, eu e meu matrimônio, eu e minha família, aí eu e a minha atividade profissional. Nós muitas vezes falamos até a pastores que colocam o trabalho em primeiro lugar e perdem a família. E as prioridades de Deus, elas são colocadas nessa sequência. Eu e Deus, repito, eu e meu matrimônio, eu e minha família, depois eu e meu trabalho, e estou lendo agora aí Efésios 6, a partir do versículo 10, aí estou pronto para a grande batalha no mundo com a armadura de Deus, percebe? Então a Bíblia é muito sensacional quando tem princípios que venham nos ajudar a gerenciar a vida. Então eu que farei na minha vida pública nos outros 6 dias? Então eu citei o texto, Romanos 12, 1 a 10, e uma parte desse texto eu fiz a tradução direto do texto original, porque as traduções nossas nem sempre conseguem traduzir o texto de maneira, digamos, exata, porque há uma distância entre o idioma original bíblico e o nosso idioma, que é pobre, o nosso idioma é muito pobre. Então, eu imploro a vocês, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, não baseado nos meus méritos, mas baseados nas misericórdias de Deus, que se renovam a cada manhã. Lamentações, Jeremias diz isso. Que apresentem o seu corpo por sacrifício vivo. Isso vai ser considerado, portanto, por Deus como santo agradável, que é o nosso culto escolhido, culto racional. E não sejam modelados. Essa tradução é exatamente o que temos no texto original, pelos ideais desta época, mas sejam transformados pela renovação de sua mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vocês, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, no caso aqui é de moestação, seja segundo a proporção de fé. Se é ministério ou serviço, no original diaconia, dediquemos-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se ao fazê-lo, o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside, o que lidera, caso nosso na área de gestão, faça isso com diligência, com cuidado, e quem exerce misericórdia, na área especialmente de atendimento às carências humanas, faça com alegria.
E termina o texto: o amor seja sem hipocrisia, não aprovem aquilo que não é bom, apeguem-se ao que é bom. Amem com ternura uns aos outros, como companheiros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse conjunto de texto me traz, em primeiro lugar, a ideia de que a vida integral é uma vida total. Paulo diz: eu imploro a vocês, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse texto mostra a importância de a nossa vida ser depositada no altar de Deus. E isso é importante eu conectar com outros textos bíblicos para que eu possa compreender. A Bíblia é um livro uno e ela mostra exatamente isso. Quando você consulta a conversa de Jesus com seus seguidores, Lucas 9:23, ele diz: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Isto é, não é uma despersonalização, mas negar o seu direito de decidir por conta própria. O que eu quero vai ser assim, ponto final. Não, é diferente. Quais são os ideais, os valores do reino de Deus para a minha vida total, vida integral. E o texto diz: dia a dia, a cada dia, tome a sua cruz e siga. Vejam que aqui nós temos 7 dias. Somos cristãos antes de tudo, sendo empresários, sendo acadêmicos, sendo pastores, sendo estudantes, homens, mulheres, seja qual for, dia a dia. O texto também em Gálatas 2:20, que é um texto paralelo a esse, eu estou tentando mostrar para vocês que o estudo bíblico de referências cruzadas é fantástico, nos traz uma riqueza muito grande. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou a si mesmo, se entregou a mim. Então, é necessário que eu compreenda esse processo de vida. E é interessante, quando você começa a estudar um pouquinho mais de, por exemplo, neurociência, e você então vai ver por que Paulo fala seu corpo. É interessante porque o nosso corpo é onde reside a minha sensibilidade, os meus sensores que percebem a historicidade da minha vida. Eu construo a minha história por intermédio daquilo que eu falo, daquilo que eu ouço, daquilo que eu vivo. Enfim, a minha vida passa a ser construída por intermédio de tudo aquilo que eu sou, que é representado pelo meu corpo. Minhas reações emocionais em relação ao ambiente, em relação a, digamos, as pessoas com quem vivo e lidero. Hoje, a neurologia, a neurociência já mostram reações que temos hormonais no corpo e neurotransmissores e assim por diante. Se alguém fala alguma coisa para mim que me deixa aborrecido, de imediato meu cérebro manda meu corpo reagir a isso. Então, adrenalina vai para o sangue, cortisol, a suprarrenal produz, eu tenho mal-estar, eu começo a me agitar. A gente até brinca, né? Poxa, a adrenalina subiu. Entregar o corpo em sacrifício vivo significa entregar as reações que eu posso ter ao meu ambiente também para Deus. Isso significa uma necessidade de um autoconhecimento, de uma autoavaliação de quem eu sou. É interessante que eu compreenda isso. O versículo 3 vai trabalhar um pouquinho mais essa parte. Mas essa palavra corpo é bem interessante, porque é tudo aquilo que eu sou, a minha historicidade, a minha maneira de ver o mundo, a minha maneira de perceber, tudo entregue a Deus. Quando alguém está me dando um prejuízo no meu negócio, naturalmente eu não me sinto bem. Isso é natural. A questão é o que eu vou fazer com aquele sentimento. Não é o sentimento em si, percebem? Quando um colega de trabalho, quando um funcionário que eu invisto na vida dele, eu me lembro de um funcionário meu, dirigi uma faculdade por 24 anos, investi na vida dele, dando um curso de direito, dando um curso de administração, pós-graduação na área de gestão educacional. Ele simplesmente se demitiu pedindo por telefone para mim, depois de 20 anos de trabalhar comigo. Como é que eu me sinto naquele momento? Agora, como que eu me sinto, eu vou entregar no altar de Deus. Deus, isso é teu. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira.
A mim compete a vingança. Isso é na prática esse texto. Então, a partir de segunda-feira, queridos colegas, empresários, líderes, executivos, parem para pensar nesse processo. Entregar o corpo em sacrifício vivo significa Deus a essas situações que estão sendo incorretas, injustas com os meus auxiliares, meus liderados. Eu entrego nas tuas mãos esse sentimento. Trabalhe em mim para que eu encontre o caminho correto, produtivo. Então, isso é vida integral, é vida total, percebem? O texto continua avançando ainda e ele vai, na realidade, mostrar para nós que a vida integral é uma vida de mente restaurada. O versículo 2 diz: não sejam modelados. As traduções normais trijam, não se conforme. É que a palavra conformar hoje, o campo semântico dela tem outro significado. Então, as traduções um pouco mais recentes mostram um pouquinho mais. Esse verbo, conformar-se, no texto original que Paulo escreveu, significa entalhar uma estátua de acordo com um modelo, copiar aquela estátua. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não copiem a sua vida. Então, eu preferi essa tradução. Não sejam modelados pelos ideais dessa época. Que ideais são dessa época? A lei de Gerson, levar vantagem, ou como o meu livro trabalha, que eu citei para vocês no começo, dando um jeito no jeitinho, é bem difícil. Eu tenho um amigo médico que está assistindo aí, muito amigo nosso, e na medicina há sérios problemas. Como eu trabalho no campo da bioética, então a amizade com médicos é muito, muito longa e grande. Um médico me procura e diz assim: olha, Lourenço, eu estava atendendo e o chefe clínico do meu hospital me liga e diz: Fulano, você não está fazendo muita cirurgia. Ele falou: sim, é que meus pacientes não precisam. O chefe clínico responde: pois bem, mas você tem de cumprir metas. Então, aí nós temos hoje, em muitos lugares, a mercantilização da medicina. Como é o nosso trabalho conforme a minha função? Como é que eu lido? Como é que, como cristão, eu vou ter ali um mindset ou uma mentalidade que venha a reagir a isso, não de maneira violenta. Até se fala hoje de uma comunicação não violenta. Então, é necessário que eu tenha uma remodelação na minha maneira de encarar o mundo. Profissionalmente, um médico vai fazer a sua cirurgia, a sua sutura, seus cuidados. Um engenheiro vai cuidar do trabalho, dos seus cálculos, dos seus projetos, das suas estruturas. Mas como é que ele vai lidar se ele trabalha nas obras públicas, onde há a falcatrua, a corrupção, etc.? É esse o ponto que Paulo está falando. Nos meus negócios, em que eu posso ter uma margem de resultado, para não usar a palavra lucro, que seja humano e correto, mas que dê sobrevivência para a minha empresa. Normalmente, quando trabalhamos com liderança, nós informamos para os líderes que você tem que dirigir o seu negócio, o seu trabalho, como um pássaro, como um avião que tem duas asas. Um ao lado da sustentabilidade, outra asa é a missão empresarial organizacional. Se você enfatiza a missão e não cuida da outra asa, da sustentabilidade, o avião cai. Se você cuida só da sustentabilidade, de querer ganhar dinheiro, mas não da missão, você está deixando de cumprir o seu papel. O avião cai também. Há muitas experiências hoje no mercado editorial evangélico brasileiro, em grande parte, a valorização é para o negócio financeiro, é para a sustentabilidade. Muitas editoras têm deixado de cumprir, por exemplo, o seu tempo. Essa é uma outra área em que eu trabalho. Então, não sejam modeladas pelos ideais dessa época. Um outro artigo eu escrevi, aliás, acho que foram dois, não me lembro, Cultura TikTok, em que mostra como há uma fragilidade, uma falta de profundidade hoje nas gerações diversas, e não só as novas gerações. Não sejam modelados pelos ideais dessa vida, ideais frágeis, superficiais. Paulo fala que ele usa uma conjunção adversativa, mas significa, em vez disso, sejam transformados. O verbo transformar no texto original vem para o português e dá a ideia de uma metamorfose. Metamorfosear seria uma tradução ao pé da letra. Como? Pela renovação da mente, pela maneira de pensar. A nossa estrutura mental ela é formada desde as primeiras idades com as redes neurais, e nós podemos alterar essas redes neurais, podemos alterar nossa estrutura mental,
nossa estrutura não verbal e verbal, emocional, em relação à vida. Isso hoje a neurociência mostra claramente. Então, o Paulo que está dizendo aqui para nós que eu devo ter uma nova mente, levando em conta aí os valores e os ideais cristãos. Eu trouxe dois textos paralelos para ajudar você. Filipenses 4:8 diz: tudo que é verdadeiro. Então, eu estou trabalhando na minha profissão. Estou exercendo tudo que é verdadeiro, estou escondendo algo para ser ali na frente como um jogo de xadrez e eu ganhar vantagem. Tudo que é respeitável, estou respeitando a minha equipe, estou respeitando aqueles que trabalham, estou respeitando aquele que faz negócios comigo. Tudo que é justo, justiça significa equilíbrio, equidade. Tudo que é nos negócios, o que é bom para um tem que ser bom para outro. Então nós temos aí dois aspectos importantes: é o ganha-ganha, não ganha-perde. Tudo que é puro, será que há malícia naquilo que eu faço, não há? Tudo que é amável, eu expresso isso, o versículo seguinte vai mostrar isso aí. Tudo que existe boa fama, meu nome, a minha história, a história da minha empresa vai ser preservada. Se alguma virtude, isto é, eu estou seguindo os ideais éticos, bíblicos, e se algum louvor existe, posso agradecer a Deus por fechar esse negócio, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Novamente a palavra mente e pensamento. Como eu renovo a minha mente? Aí Paulo ensina em 2 Timóteo 3:16, 17, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Ensino, ensinar a verdade. Desculpem só, irmãos, aqui tem um colega que está aqui tentando ligar para mim, um empresário do Paraná. Então, toda escritura é inspirada por Deus e é útil, primeiro, para ensinar aquilo que é verdadeiro, os ideais que eu tenho na vida, para repreender, isto é, mostrar aquilo que está errado, mostrar aquilo que eu não consigo pôr em ordem. Mostra para mim a Bíblia, não é esse espelho, mas também para me corrigir, mostrar aquilo que é correto. Para a educação na justiça, isto é, a educação prática naquilo que é reto, naquilo que caminha para o bem comum, com o objetivo, é a fim de que quem pertence a Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeito no texto original é completo, portanto, integral. Então, se eu quero ser um cristão, além de ter uma vida integral, eu tenho de ter uma mente restaurada. Mas o texto continua dizendo também, agora sim, relacionamentos integrais. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vocês que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. O que o texto está dizendo é que a minha maneira de olhar para mim mesmo, ela deve ser com equilíbrio. A psicologia nos ensina que há dois tipos de sentimento a mim mesmo, pelo menos principais. Primeiro sentimento é o sentimento de superioridade, em que eu sou tudo e ninguém é nada. Eu sou melhor do que todo mundo. E todos têm que se humilhar perante mim, todas as pessoas não têm valor nenhum. O sentimento de inferioridade é onde todo mundo é maior e eu sou menor. O que a Bíblia está ensinando de eu ter uma autoimagem equilibrada. E aí eu apresento mais dois textos para vocês. O versículo 9 e 10, toda vez que Paulo fala em dons de serviços, ele fala em amor, porque há competição, eu quero mostrar que eu sou melhor, ou que eu não sou melhor. Paulo fala do amor. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente ou fraternalmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Jesus fala em Marcos 12, 30, 31. Amem, pois, o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Primeiro grande mandamento, de todo o teu entendimento. Veja, é integral, de toda a tua força. O segundo é, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, o que Jesus está procurando mostrar são dois mandamentos, mas três níveis de relacionamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, ter um amor, um autoconhecimento, uma autoavaliação, uma autoimagem equilibrada de mim mesmo. E eu projeto exatamente isso no meu próximo. Esse é o ponto essencial que eu necessito compreender. Qual é a imagem que eu tenho de mim mesmo? Como eu encaro o próximo? O cristão é aquele que tem relacionamentos integrais, que ele olha para os outros como se fossem pessoas a quem ele vai servir.
A figura cristã de liderança é muito interessante, que hoje ela aparece e figura em em diversas capacitações até não cristãs. O líder servo é bem interessante nesse sentido, porque eu não só vou querer que os meus liderados executem com perfeição, qualidade, para evitar retrabalho, para evitar prejuízo, mas também que eles sejam preparados e capacitados. É essencial que eu tenha um processo de avaliação que valorize a missão institucional, mas que valorize quem participa da missão institucional. Ao longo do tempo, eu desenvolvi 4 princípios de avaliação minha e da equipe, então eles conheciam esse processo. O primeiro é a competência. Tenho eu competência para executar aquela atividade que me foi confiada? A segunda é desempenho. Qual foi o resultado que eu tive? Terceiro é lealdade, lealdade ao líder, lealdade à organização. E o outro, quarto, é coerência, coerência da minha vida com aquilo que eu estou cumprindo. Esse passa a ser o ponto essencial. Os 2 primeiros envolvem pessoas, envolvem relacionamentos. Me lembro que eu tinha uma funcionária e que ela tinha dificuldade de trabalhar no front da secretaria. E a equipe estava já irritada com isso. Ela entrava em pânico. Então, conversando com a equipe, eu falei, então vamos realocar essa colaboradora para uma outra função. E aí, então, ela se desenvolveu. Percebe? Então, ela não tinha competência para aquele trabalho, o desempenho não era importante. Então, em vez de demiti-la, realocamos. Às vezes precisamos recapacitar, às vezes precisamos envolver, dar à pessoa, às vezes, condições até emocionais, porque ela está enfrentando alguma situação. Então, os 2 primeiros itens falam de investimento nosso como líderes. Os 2 últimos falam de caráter. Tive que demitir diversos funcionários por falta de lealdade e por falta de coerência de vida. Então, aplicando isso na prática, nós temos de ter um equilíbrio em relação às pessoas com quem nós convivemos, dentro do lar, numa escola, no trabalho e assim por diante. Bom, chegamos aí à vida integral, vida de serviço. É interessante quando nós estamos vivendo o Evangelho, Paulo fala ali dos dons de serviço, e muitas pessoas pensam nos dons apenas a serem utilizados na igreja em si. E ele então fala aqui que temos muitos membros num só corpo, compara a igreja com a metáfora do corpo, nem todos têm a mesma função, todos nós, conquanto somos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons. E aí ele vai relacionar aqui em 1 Coríntios capítulo 12, em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, em Pedro também temos uma lista de dons. Nós pensamos que esses dons só são aplicados na vida da igreja, e não. Eles têm a ver muito com a nossa personalidade, o nosso jeito de ser em si. É interessante, há um livro de Tim LaRae, com o título Temperamentos Transformados, em que ele tem um desenho e divide em 4 quadrantes, em que ele mostra, inclusive, os temperamentos e os diversos dons que temos. Se você aceitar a ideia de temperamento, por exemplo. Quem trabalha na área de RH deve lembrar-se muito bem de inventários de avaliação, como MBTI, como DISC e tantos outros, Firebee e tantos outros. Estes inventários são interessantes quando você utiliza e você verifica as diversas possibilidades de atuação de uma pessoa a partir das características internas. Os dons também são dados para que nós vivamos no reino e não só dentro da igreja, dentro e fora. O iluminismo, né? Não há tempo para discutirmos aqui, e a modernidade, ainda que tenham aspectos positivos, nos ajudaram a separar o público do privado, o religioso da vida pública em si. E aí nós achamos, então, que muita coisa é só para dentro da igreja. Esquecemos que a vivência nossa é integral, seja onde for. Então é necessário que nós venhamos a ter esse processo. Vejam que em cada uma dessas lâminas eu coloquei os outros 6 dias e diariamente. Quais são as suas competências? Quais são as suas capacidades? É interessante o inventário diz que eu trabalho muitas vezes com ele, o meu é o original de Wiley, norte-americana, ele tem ali também as capacitações ou o perfil que a pessoa tem em diversas áreas. Você conhece a sua equipe?
Você sabe quais são as capacitações de cada pessoa da sua equipe? Porque as pessoas, a partir do momento em que elas são valorizadas, elas começam a ter um sentido de dono na sua empresa e começam a se engajar ao teu lado. Quando estudamos a pirâmide de Maslow, o topo da pirâmide fala de realização pessoal. A sua equipe, ela se sente realizada, ela é valorizada a partir das capacidades que ela tem, senão ela vai, no fim do mês, só querer ganhar salário para poder pagar os boletos. E é interessante que boleto é melhor que time de futebol, não sei se você já sabe disso, né? Porque time de futebol muitas vezes perde, boleto não, sempre vence, né? Então não tem saída. Eu vou ter que ganhar o salário nesse mês. Então a pessoa que trabalha com você, ela trabalha porque é valorizada, o meu item anterior, porque ela é valorizada dentro das competências dela, percebe? Então é necessário que eu venha a compreender esse processo. E eu iria trazer para vocês, eu trago para vocês, não iria, vou trazer para vocês algo muito interessante. Eu vi na expressão de versos aí do Steve e também do Sérgio, uma expressão que hoje, no campo da missiologia e da teologia, no Brasil isso é muito novo mesmo, mas que já existe em discussões mundiais desde 1990, o adjetivo missional é diferente do missionário, porque o missionário a gente pensa naquela pessoa sofredora que vai lá para o campo sofrer. Então, a partir de uma discussão surgida nos Estados Unidos em 1990, e antes disso, com Leslie Newbigin, que foi um missionário na Índia, anglicano, e que desperta-se para um acesso mais profundo. Ah, Há um teólogo e missiólogo chamado Ed Stetzer que ele disse: eu vivo uma vida missional, eu vivo uma vida moldada pela missão, mas pela missão de Deus. Missio Dei. Então é isso que eu queria levar você a compreender que você é empresário e você vai viver moldado não só pela missão organizacional, não só pela missão da sua vida, mas pela missão de Deus acima de tudo isso. E qual é a missão de Deus? A missão de Deus é resgatar, recuperar toda a criação e não só a criatura. Esse é um outro dilema que nós acabamos ganhando com o iluminismo, pensar só na salvação do indivíduo, mas é toda a criação que precisa ser modelada. A morte de Jesus na cruz do Calvário, a sua ressurreição, ela tem um efeito histórico muito mais profundo do que só salvar o indivíduo. CPF número tal, entregar para ele um cartão magnético para ele poder abrir a porta do céu. É mais, muito mais do que isso. Nós precisamos recuperar Deus para a nossa teologia, precisamos recuperar Deus para a nossa visão de liderança empresarial, recuperar a redenção completa, não só para me dar o futuro do céu. Então, aí tem uma frase que eu trago para você a partir da minha conversão. Normalmente, a pessoa se converte, bom, a partir de agora você vai ocupar-se no domingo, vai ter uma atividade, contribua para a igreja, tem aí um cargo, etc. Mas nessa visão missional, a partir da minha conversão, meu projeto de vida, meu projeto empresarial, meu projeto real de vida é agora o projeto da Missio Dei, que é uma expressão latina que significa missão de Deus. E eu me entrego como instrumento e ferramenta de Deus para que Ele, em sua missão de restaurar toda a criação e criatura, me tenha como seu instrumento. Então, nos meus negócios, na minha empresa, nos meus empreendimentos, na minha liderança com os meus liderados, eu estou ali como agente de Deus. A Bíblia traz isso como as figuras metafóricas: ser sal, ser luz, ser embaixador do reino. Cada decisão, cada contato, cada contrato que eu assino, cada nota fiscal, pouco aqui emiti nota fiscal para uma organização que eu prestei serviço, eu vou emitir agora como ferramenta de Deus, para que Ele, em sua missão de restaurar toda a criação e criatura, me tenha como instrumento. Vou criar um produto novo. Esse produto novo vai ser o produto da Missio Dei, o projeto da Missio Dei que vai trazer benefícios para todas as pessoas. Vai trazer lucro, resultado? Com certeza, porque eu preciso desse resultado, desse lucro, para tocar no meu capital de giro e fazer a minha organização funcionar, ter sustentabilidade e numa emergência eu saber como suportar. Não preciso falar muito de emergência, formos dormir em março de 2020, no dia seguinte acordamos com a pandemia, né? Então, é necessário que nós venhamos agora a redescobrir o nosso papel. Aí eu trago essa expressão para você
vida missional? Que tal você ser um líder missional? Trabalharmos com a concepção de uma liderança missional. Bom, eu gostaria de fazer você agora parar um pouquinho para refletir, você que é um empresário, um executivo, uma executiva, em algumas perguntas essenciais. A primeira tem a ver com o meu papel como cristão. Paulo diz em Filipenses, para que vocês se tornem irrepreensíveis. Isso traz uma imagem de segurança para a minha organização, para a minha equipe. A minha equipe olha para mim e me vê como modelo. Sinceros, vê transparência, não existe segundas intenções. E eu tenho um ID, eu tenho uma identidade, eu sou filho de Deus. Portanto, inculpáveis, aonde? No meio de uma geração insalubre, pervertida e corrompida, na qual meu papel não é andar de acordo com essa geração, como diz Romanos 12:2, mas como luzes do mundo, preservando a palavra da vida. Perguntas. Leslie Newbegin, um grande missiólogo, já falecido, ele diz: a forma como entendemos a vida humana depende de qual concepção temos da história da humanidade. Qual é a história real da qual a minha história faz parte? Você faz parte como empresário, como empresária da história de Deus, ou você quer que Deus faz parte da sua história para cuidar dos seus negócios, das dificuldades da sua empresa? Quando você faz parte da história de Deus, isso significa que Deus estará contigo para te orientar, te encaminhar. Nós temos que fazer parte da história de Deus. Alasdair MacIntyre, ele diz no seu livro Depois da Virtude, já está publicado em português, de que história eu faço parte? Nessa sequência, eu só consigo responder a pergunta: o que é para eu fazer como ser executivo, como ser empresário, se eu conseguir responder uma pergunta antecedente: de que história faço parte? John Carroll, ele fala que o declínio do cristianismo, como praticado no Ocidente, é fácil de explicar. As igrejas cristãs têm falhado totalmente em sua tarefa principal. Qual é? Recontar a história da sua fundação de uma maneira que seja relevante a esses tempos. Queridos irmãos e irmãs, nós cristãos perdemos o direito de sermos ouvidos nesse mundo? Nós temos aí uma agenda deste mundo que é terrível, traz fragilidade para as nossas famílias, traz fragilidade para os nossos filhos, traz fragilidade para as nossas empresas. Então, nós precisamos recuperar isso. John Stott, todos conhecemos praticamente, ele disse assim: não devemos perguntar o que há de errado com o mundo. Esse diagnóstico já foi dado. Em vez disso, devemos perguntar o que aconteceu com o sal, o que aconteceu com a luz. Billy Graham, muito conhecido: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo, nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Como empresário, como executivo, empresária, executiva, eu sou a Bíblia que a minha equipe está lendo. Eu sou a Bíblia que as pessoas com quem assino o contrato estão lendo. Nós somos os sermões que eles estão prestando atenção. Já encerrando, Atos 17:6 diz: esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui. O verbo transtornar no texto original é virar de perna para o ar. Eu sempre pergunto isso a líderes, especialmente a pastores: se nós tivéssemos feito o dever de casa, agindo como cristãos, colocando os cristãos na rua para viver evangelho, não só presos e preparados para viver dentro da igreja, teríamos um Brasil que temos hoje? Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, vivendo a história da humanidade a partir, portanto, da história de Deus. Esse é o grande desafio que temos nós. A frase do Philip Brooks: não devemos esperar por tempos fáceis, queridos e queridas, não serão fáceis, mas por líderes, homens e mulheres fortes de caráter. Não devemos esperar por tarefas iguais ao nosso poder, mas por poder igual às nossas tarefas. Que Deus possa abençoar vocês grandemente no desafio. Tem 3 livros, 2 estão em inglês, já traduzi, mas ainda não consegui publicação. O primeiro é muito interessante para você ler, tem no Kindle, Introdução à Cosmovisão Cristã, tá? Não precisa copiar, porque tem esse material todo, está aí para você nesse código QR e nesse link, tá? Aí meus contatos, meu Instagram, meu WhatsApp, se quiserem artigos meus e serem colocados na minha lista de transmissão, sempre tem saído artigos que tratam disto. Tá? O artigo que vai ser publicado na semana que vem, a Bíblia, nosso GPS sempre seguro e atualizado.
tá bom? Estamos hoje atuando junto à CEPAL, e em nome da CEPAL, e nosso ministério chama Cristãos Sem Fronteiras, isto é, colocar o cristão para viver o evangelho no mundo, no dia a dia. Que Deus possa, assim, abençoar todos vocês e tê-los como instrumentos na vida de todas as pessoas com quem vocês convivem. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado, Daniel.